Lá, Lê. Ficam faltando a gente falar, é claro, do assunto da enquete, Linhares Júnior. Wesley Carvalho vai ou não permanecer como técnico do Atlético? A informação que eu já vinha trazendo nas últimas semanas no Bate-Pronto, uma eliminação para o Flamengo poderia mudar o curso. Claro, estamos seguindo apurando aqui, saber se o Atlético vai mesmo trazer outro técnico ou não, mas, por enquanto, o Wesley continua como técnico principal do Atlético, mesmo que interino, mesmo que um auxiliar permanente da comissão técnica que esteja só tapando um buraco, entre aspas, por enquanto, no Furacão. E o Wesley falou na coletiva de imprensa sobre o assunto, disse que não está muito preocupado com a sequência não, que é funcionário do Atlético e trabalha pelo bem do clube, sendo ele o técnico principal ou sendo auxiliar, mais uma vez, do próximo treinador que possa vir para o Furacão. Vamos ouvir o Wesley. Tranquilo. O meu trabalho está sendo muito bem feito, creio eu, pela minha alta análise. Só é ver o time como está se apresentando nos jogos, contexto, conteúdo, o que nós estamos propondo como conteúdo para eles, estão respondendo muito bem, estão executando muito bem. Só que, assim, eu não tenho como te responder o que a minha gestão pensa, a diretoria pensa. Eles me deixam muito confortável. Eu estou interino do clube, sou auxiliar fixo do clube aí, eu não sou treinador do clube. E estou aqui para ajudar o clube, contribuir com o meu melhor para poder levar o Atlético onde ele merece. Se caso aconteça de contratar algum treinador, tranquilo, eu vou ter que volta à minha função, sem problema nenhum. Estamos aqui, repito, para ajudar o Atlético Paranaense. Aí o Wesley, né, tá aí para ajudar o Atlético, mas se depender dos jogadores, o Wesley fica. Como eu disse, eu tinha conversado com algumas pessoas, inclusive jogadores que estavam no vestiário, claro, após a partida, e eles falaram que gostam do trabalho do Wesley, que estão satisfeitos com o que o técnico vem aplicando, inclusive com a forma como ele se comunica com o elenco, com a abertura que ele dá para os jogadores para poder debater os temas jogo a jogo, debater estratégias e tudo mais. O Fernandinho falou sobre isso na coletiva de imprensa e defendeu o Wesley Carvalho, falou que por ele o Wesley fica como técnico do Furacão. Do meu ponto de vista, sim. Eu acho que o Wesley é um cara muito, muito capacitado. Ele, desde quando eu o conheci o ano passado, se mostrou muito capacitado, entende bem em relação ao jogo, em relação ao futebol. Então, muitas das vezes que nós conversamos no dia a dia, nos treinamentos e em relação ao futebol, eu fiquei sempre muito satisfeito com o conteúdo da conversa. E hoje ele está tendo a oportunidade de mostrar isso para nós jogadores no dia a dia, nos treinamentos e para o público em geral durante as partidas. Mas a gente sabe que o futebol depende muito de resultado. Eu acho que todo mundo está vendo isso claramente, a mudança de maneira de jogar do clube, a forma como o clube jogou esses jogos sob o comando do Wesley, foi uma forma que agradou todo mundo. E assim, se depender de nós, para que ele fique no comando do Atlético, eu gostaria muito que ele ficasse, porque ele é um cara de fácil comunicação, é um cara que entende de futebol. E uma das coisas que eu bato sempre na tecla, que é a divisão de responsabilidade. Eu acho que o jogador ele precisa entender que ele tem a sua parcela de responsabilidade também. Todas as pessoas que estão dentro desse processo e desse projeto precisam entender que o Atlético Paranaense pensa grande, pensa de forma ambiciosa, e aí você precisa acompanhar a passos largos todos esses pensamentos. E aí você tem que se incrementar dia a dia, treino a treino, jogo a jogo, como um todo dentro desse projeto, de forma não da boca para fora, mas para fazer mesmo de coração. Então, assim, se amanhã ou depois tiver uma decisão da diretoria que o Wesley seja efetivado como treinador do Atlético, ele terá todo o nosso apoio, assim como vem tendo, e aí eu espero que a gente possa mudar os resultados que a gente vem tendo, porque as atuações estão sendo convincentes, estão sendo boas, e aí a única coisa que precisa mudar agora são os resultados. Fernandinho, né? Tá com moral, Wesley com o Fernandinho, falando bem do técnico, mas deixando muito claro, né? O desempenho é bom, mas os resultados precisam mudar. O Atlético não vence já há 4 jogos desde que ganhou do Alianza Lima, lá no dia 27 de junho, portanto já há pouco mais de 2 semanas. Depois disso, um empate contra o Palmeiras pelo Brasileiro e as 3 derrotas seguidas, as 2 na Copa do Brasil para o Flamengo, e no meio delas, no final de semana passado,
perdeu para o Fortaleza por 1-0 no Castelão, jogando claro com o time reserva, mas entra aí no cômputo geral o Atlético perdendo posições no Brasileiro, fora da Copa do Brasil e classificado, muito bem classificado, em primeiro do seu grupo na Libertadores da América. Precisa voltar a vencer na avaliação tanto do Wesley quanto do Fernandinho, mas o trabalho aí bem valorizado pelos jogadores do Atlético. Projetando aí a sequência do calendário do Atlético, tem o jogo com o Bahia, passa a ser necessário ganhar do Bahia no domingo, né? Até para não criar um ambiente de crise, né? Que o futebol costuma criar quando você tem uma sequência muito negativa, né? Porque, com facilidade, né? Você cria isso, né? E aí já, por exemplo, o trabalho do Wesley já começa a ser contestado aí por conta do o desempenho, mas o resultado e tal, né? Claro que o treinador, ele depende do resultado, né? Depende. E assim, claro que de ontem para hoje, né, fica aquela ressaca, aquela coisa ruim, né, da eliminação. Apesar da postura do Atlético de ter, né, buscado fazer um bom jogo, mas o resultado não veio. E aí, claro que o torcedor, apesar de estar gostando do trabalho do Wesley, né, em relação ao trabalho do Paulo Turra, ele dá esse voto de confiança. Até na nossa enquete a gente está vendo ali, né, que a grande maioria quer a continuidade do trabalho dele, mas o Atlético tem que dar uma continuidade também aos bons resultados nas outras competições. Vai jogar na altitude, tem campeonato brasileiro, o time vem de derrota, precisa voltar a vencer para justamente não ficar para trás. Está muito competitivo ali o campeonato brasileiro, apesar do Atlético tá a 4 pontos do G4, ele é o 11º hoje, ele caiu 2 posições na classificação, então tem que voltar a mostrar essa competência, né? Acho que até ele falou durante a coletiva de corrigir erros e tudo mais. Obviamente que quando você não vence uma partida, vai corrigir alguns erros, e eu acho que nesse caso é justamente a questão da finalização, da pontaria, né? Fazer alguns ajustes na equipe nesse sentido. Acho que o Atlético, da metade do segundo tempo em diante, se mostrou um time muito afobado, acho que até pela necessidade de buscar o gol e o gol não sair, né? Aquela ansiedade natural que acontece. O Fernandinho falou também sobre isso, né? Sobre a questão de às vezes a juventude mesmo, de tomar alguma decisão errada ali em alguns momentos do jogo, né, de acabar errando um chute, de arriscar de qualquer maneira. Então ficou aquela, apesar do Atlético estar finalizando mais, estar buscando as oportunidades, estar conseguindo chegar ao gol, mas acabar perdendo muitos gols, né? Pela quantidade de finalizações que o Atlético teve, não conseguir colocar uma bola na rede, ele perdeu muitas oportunidades que poderiam ter sido concretizadas mesmo com a boa atuação do goleiro do Flamengo. Eu acho que independente da atuação do Atlético, como o Fernandinho mesmo disse, o resultado precisa acontecer de uma maneira diferente, e isso vai falar muito sobre o trabalho do Wesley, infelizmente. Todo mundo pode adorar o cara, todo mundo pode treinar muito bem com ele, o time tá jogando bem. Você pode ter 10, 15, 20 chances, levar um gol, perder de 1-0, o cara não vai servir, independente do trabalho bom que esteja sendo feito, né? E esse pra mim é o grande problema no geral no futebol brasileiro, assim, né? Que o cara não serve porque ele perde 3, 4 jogos, e o longo prazo talvez falasse diferente, claro que é difícil comparar, mas o Klopp ficou 5 anos no Liverpool antes de ganhar o primeiro título. O Tite no Corinthians quando o Corinthians ganhou aquele Mundial, ganhou Libertadores, ganhou o Mundial. O Tite, ele foi eliminado no ano anterior pelo Tolima na pré-Libertadores, né? Ali, assim, o natural, o convencional do futebol brasileiro era: tchau, Tite, obrigado, natural, passe total. bem, seja feliz. O Corinthians decidiu manter o Tite, e aí começou um trabalho de reestruturação que chegou até culminar com o título mundial contra o Chelsea lá no Japão. Então foi uma aposta de um investimento de longo prazo e de paciência, esperando os resultados exatamente nessa filosofia de longo prazo. É claro que você falar em estabelecer um projeto de longo prazo com um treinador que nesse momento é interino, ele soa assim um negócio muito utópico, né? Isso é um então, escudo. Assim, teria que ser uma aposta muito convicta do Atlético em vamos investir no Wesley Carvalho, ele será o nosso treinador nesse ano e no próximo ano.
né? Num projeto. E hoje não existe isso, viu, Linha? Não, eu estou dizendo, se você vai tomar a posição de vamos acreditar no Wesley Carvalho, acho que tem que tomar uma decisão nesse sentido, de não cobrar do cara na próxima derrota e demitir. Né? Então você tem que dar esse respaldo do trabalho. Então, por exemplo, perde para o Bahia domingo, vamos supor, né? Um resultado que pode acontecer lá na Arena da Baixada. Aí agora sim vamos demitir. Foi o que aconteceu com o Antônio Oliveira no Coritiba, né? Se deu toda a carta branca para ele trabalhar, se acreditou. E no Atlético. Um mau campeonato paranaense com eliminação nas quartas de final. É uma intertemporada que o Coritiba teve de quase um mês, que foi lá para São Paulo. O Antônio Oliveira trabalhou, mudou, testou, fez jogo-treino e tal. Quando ele voltou, primeiro jogo que ele perdeu, ele foi mandado embora porque foi pro Flamengo na estreia do Brasileiro. Então, assim, não havia convicção naquela ideia de vamos investir a longo prazo no Antônio Oliveira, né? E o resultado depois a gente viu, ó. Agora está começando a acontecer a recuperação, né? O Atlético, nesse momento, está nessa encruzilhada. Ele está com um técnico interino, ele tinha um bom trabalho que era conduzido pelo Felipão, pelo Paulo Turra, e que tomou a decisão de demitir o Turra sem haver uma explicação lógica, né? Porque o Felipão saiu, vamos mandar o Turra embora também. Não vou discutir o critério do Atlético, acho que o Atlético tem que tomar a decisão que acha melhor tomar. Mas naquele momento me parecia que não havia uma justificativa lógica. Porque estava associada ao projeto Felipão, para a demissão do Turra. O Turra fazia um bom trabalho. Porque né? daí, se você for pegar essa questão que disse o Fernandinho mesmo, o Wesley hoje, recente agora, jogos recentes, tem desempenho, mas não tem resultado. O Turra talvez não tivesse desempenho, mas tinha resultado. O Turra tinha desempenho e resultado. Tanto né? é que ele saiu com um belo currículo, né? 73% uma porcentagem de aproveitamento. Você boa. dizer que o Turra não tinha desempenho, acho um exagero. Acho que o Turra tinha desempenho e resultado. Talvez não fosse o desempenho dos sonhos, mas assim... O desempenho esperado. Mas ele tinha, tanto tinha desempenho que ele alcançava os resultados. Mas muitas vezes também né? não passa só pelo treinador isso, né? Não. Se a gente olhar Atlético e Flamengo, o Atlético foi superior ao Flamengo em relação à eficiência, né? O Flamengo foi superior ao Atlético em relação à eficiência, por isso que se classificou. Então, é muito questionável. Aqui também se fala muito sobre essa possibilidade da permanência dele, porque o Atlético tem, né, na sua história e um grande exemplo que é o Thiago Nunes, né? Que acabou sendo projetado para o futebol numa oportunidade dessa. Então, o Atlético forma não só grandes jogadores, como também profissionais, né? Treinadores que passam ali pelo CT e que acabam aproveitando oportunidades. Esse é o momento do Wesley Carvalho e acredito que o Atlético não deve talvez já imediatamente fazer alteração, mas vai avaliar a continuidade do trabalho, né? E esse resultado, né? Esse desempenho, ele pode até oscilar, mas o resultado não. Acho que o resultado ele precisa precisa acontecer para que ele continue, né? Até o fim da temporada. Senão acho que é muito difícil a permanência. E o caminho do Atlético na Libertadores pode ter o Flamengo de novo aí, né? Na semifinal, né? O Atlético está com o Bolívar em parceiramento ali com o River Plate Internacional. Destes dois confrontos sai uma das quartas de final da Libertadores e eles vão se encontrar na semifinal, né? Desses 4 times aí com Argentinos Júniors e Fluminense, um jogo das oitavas, Flamengo e Olímpia, o outro jogo, daí sai o outro confronto, pode ter um Fla-Flu, né? Nas quartas de final, pode ter um Atlético Internacional, aí seriam 4 brasileiros deste lado da chave, enfim, e o Atlético pode até ter o Flamengo de novo aí, né? Mais uma vez, Gabigol na Arena da Baixada e tal. Será que o torcedor do Atlético aguenta? Aguenta mais. Fez 9º gol contra o Atlético. O Gabigol é o seguinte, né? Pro flamenguista ele é um negócio muito sério, né? Não tem ninguém melhor do que ele, né? Mas pro adversário, aí é dose... Ele é o cara mais chato do mundo. Então, mas assim, né? Feliz de quem tem o Gabigol, né? Você gostaria de ter o Gabigol no Atlético, por exemplo? Tem que perguntar isso pro torcedor do Atlético. De repente, já pensou? Veio o Vidal, traz o Gabigol também. 1h57, TT Mota. O Linhares, ele abre umas discussões. Ama ser polêmico, gente. Vamos lá, então. Ele ama ser polêmico. Vamos arredondar. Alexandre, obrigado então aí. Tem alguma coisa mais do Atlético para acrescentar no programa de hoje, Ale?
Fechamos aqui o caixa, Linhares. Bastante informação hoje. O Atlético de folga nessa quinta-feira, volta aos trabalhos amanhã. Pega o Bahia às 6h30 da tarde do domingo. Jogo na Arena mais uma vez. Com transmissão, é claro, nossa aqui da equipe da Jovem Pan News Curitiba. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Prato do almoço, 1 minuto e 30 ali no micro-ondas. Põe uma toalhinha de papel em cima para não espirrar nas paredes ali. E sujar o micro-ondas. Tava só esperando você me liberar, Linhares Júnior. Bom almoço aí, Ale. Qual é o cardápio? Muito obrigado, muito obrigado. Bife e batata frita. Arroz, feijão e frango, tá excelente. Pô, muito bom. Vamos lá então, TT, para fechar aí as informações do Coritiba aqui no Bate Pronto. Time do Verdão que treinou hoje pela manhã, faz o último treino em Curitiba amanhã pela manhã e viaja no sábado, aí sim, o treino pronto para o jogo de domingo, 11 horas da manhã, diante do Cruzeiro no Independência. Lembrando que tem ingressos disponíveis para o torcedor Coxa Branca que quiser acompanhar esse jogo lá no Independência em Belo Horizonte, tem ingressos disponíveis no programa Goleada Coxa Branca. Tá? Então, desde ontem tem alguns ingressos que já estão disponíveis lá para quem pretende ir a Belo Horizonte para esse jogo das 11 horas da manhã, é claro, no setor visitantes. Se for de ônibus, né, são 940 fumaça de quilômetros aí. Eu fui com o Alexandre Senechal de carro lá para fazer o jogo da Libertadores do Atlético com o Atlético Mineiro, né? De ônibus machuca. 348 horas de viagem. Mas se for leito, né? Mas tem uns lugarzinhos bons ali para parar, para comer e tal. A estrada é bonita. Muito bem, 1h